Dormi com a irmã gêmea da minha esposa e agora estou prestes a perder meu casamento. A campainha tocou naquele fim de tarde. Quando a porta abriu, eu vi duas versões da mesma pessoa rindo no corredor. Minha esposa abraçou a irmã e a sala encolheu, cheia de mala, casaco e cheiro de perfume conhecido. Eu fiquei sem saber onde pôr a mão. Falei bem-vinda e saí pegando copos, ajeitando a almofada, como se arrumar coisa fora desse conta do que eu sentia por dentro. Elas foram para a cozinha e eu fiquei olhando de longe. As duas de costas, o mesmo cabelo, o mesmo jeito de prender a xícara com o dedo. A irmã virou de lado e me pegou encarando. Sorriu. Eu devolvi o sorriso sem graça e vesti a primeira piada que apareceu. Vou ter que pedir crachá com nome, senão vou passar vergonha. Ela respondeu, relaxa, dá para notar a diferença. A minha esposa riu, mas jogou um nem sempre que bateu em mim de um jeito estranho. Mais tarde, a gente sentou no sofá com as luzes baixas. Eu errei o nome uma vez e corrigi rápido. A irmã riu e disse, acontece. Minha esposa, do meu lado, apertou meu joelho leve, não como bronca, mas como aviso. Esse toque ficou queimando. Fui na cozinha pegar água e ela veio atrás para procurar um prato. No corredor estreito, a gente se cruzou de ombro. Eu pedi licença, ela disse foi mal e segurou meu olhar um segundo a mais. Um segundo a mais parece nada, mas naquele corredor foi muita coisa. Na hora do jantar, a conversa foi sobre bobeira. Mesmo assim, por baixo da mesa, eu sentia meu corpo desajustado, como quando a camisa arranha a pele sem motivo. A irmã imitava minha esposa e as duas riam. Eu ri junto, mas comecei a me vigiar. Minha esposa percebeu e perguntou, baixo, tá tudo bem? Eu disse, tô só cansado. Ela sentiu sem acreditar muito. Esse olhar cortou meu apetite. Quando a gente foi apagar as luzes, eu trouxe um cobertor extra para o quarto de hóspedes. Bati de leve na porta, deixei na cadeira e falei se precisar, chama. A voz dela veio do escuro, obrigada. Voltei pro nosso quarto com a sensação de estar pisando em ovos dentro da própria casa. Deitei e fiquei olhando o teto, ouvindo as duas sussurrarem de longe, rindo de lembranças antigas. Eu respirei fundo, tentando achar um lugar seguro no meio daquela semelhança toda. Entrei na cozinha achando que era minha esposa de costas no fogão. Cheguei perto e soltei o nome dela no automático. A irmã virou com a colher na mão e riu. Quase. Eu fiquei vermelho, pedi desculpa e fui pegar um copo no armário errado. Derrubei uma tampa no chão, barulho seco, e a irmã abaixou junto comigo para pegar. Nossos rostos ficaram na mesma altura. Eu recuei meio torto, bati a cabeça na porta do armário e ela segurou o riso. Mais tarde, na sala, a TV estava baixa e eu passei por trás do sofá. Coloquei a mão no ombro achando que era minha esposa. Ela virou o rosto e era a irmã. Eu congelei. Ela falou, ainda sentada, relaxa, acontece. Chamou minha esposa pelo apelido e as duas começaram a rir da cena. Eu ri também, por educação, mas por dentro subiu um calor ruim. Fui até o corredor beber água só para respirar. Quando voltei, a minha esposa perguntou, brincando, vai errar de novo? Eu falei, tô treinando. A irmã completou, eu tenho uma pintinha que ela não tem, dá para não confundir. As duas gargalharam e eu fingi que era leve, mas aquele detalhe dito em voz alta ficou martelando. Na hora me passou um pensamento rápido e feio, que eu engoli na mesma hora. Eu me odiei por ter pensado. A gente foi arrumar a mesa. Esbarrei nela outra vez, dessa vez com a travessa quente. Ela segurou minha mão por um segundo para não cair. O toque foi curto, mas nítido. Eu soltei, agradeci, e me afastei como quem encosta no fio desencapado. Na cabeça, eu repetia presta atenção, presta atenção. O corpo, porém, parecia um passo atrasado, tropeçando no parecido. No fim da noite, minha esposa passou por mim no corredor, me deu um beijo rápido e sussurrou, para de ficar sem graça, eu conheço a minha irmã. Eu respondi tá. Só que eu não tava sem graça por causa dela. Eu tava sem graça comigo.
Fui apagar as luzes e fiquei olhando a porta do quarto de hóspedes fechando devagar. O clique da maçaneta ficou ecoando mais do que devia. A casa parecia igual, mas o ar mudou. Eu comecei a notar coisa pequena que não era da minha esposa, o jeito de encostar a xícara no balcão, o riso que vinha um meio tom mais baixo, a forma de me ouvir sem cortar no meio. Era como se eu estivesse em uma sala conhecida com um móvel deslocado. Quase nada, mas me fazia andar de lado. Uma tarde, fiquei sozinho com a irmã na sala. A TV estava ligada quase sem som. Ela perguntou se eu queria café e foi para a cozinha. Fui atrás por reflexo. Enquanto a água esquentava, ela falou sem rodeio: "Vocês dois andam meio longe, né?" Eu demorei para responder. "É fase", eu disse. Ela mexeu o açúcar e devolveu: "Todo casal tem fase, mas tem fase que dói. Você tá com cara de quem não tá sendo escutado." A frase entrou e ficou. Eu disse que a gente anda se desencontrando, que eu chego cansado, que ela acorda cedo, que a conversa escorrega para outra coisa e a gente desiste. A irmã ouviu tudo até o fim, sem me interromper. Isso me pegou de surpresa. Eu me ouvi falando e pensei: quando foi a última vez que eu falei desse jeito com a minha esposa? A vergonha subiu quente. De noite, minha esposa deitou cedo e eu fiquei na varanda esfriando a cabeça. A irmã apareceu com um casaco e se encostou no batente. "Você é bom em fugir de assunto", ela disse, meio sorrindo. Eu ri sem graça. "Eu não tô fugindo, eu só não quero brigar." Ela baixou os olhos, mexeu no zíper do casaco e soltou: "Às vezes, para não brigar, a gente deixa de dizer o importante." Eu fiquei mudo. O silêncio entre a gente não era vazio, era cheio das coisas que eu não estava dizendo em outro lugar. Quando ela virou para ir embora, tocou no meu braço de leve, só um aviso de boa noite. Eu senti esse toque como quem encosta num fio, rápido e claro. Entrei logo em seguida e deitei do lado da minha esposa. Olhei o teto e pensei que eu estava desviando de conversa na sala e no quarto. O clima não era mais brincadeira de gêmeas. Era um corredor estreito onde qualquer passo em falso ia me derrubar. A noite começou leve, mas foi alongando. A gente pediu comida, abriu garrafas, riu alto. Minha esposa piscou para mim e falou que ia deitar mais cedo porque a cabeça estava pesada. Eu disse que já ia também, mas fiquei sentado só para terminar o copo. A irmã trouxe mais 2 taças, só um pouco, e sentou de frente para mim. A música de fundo parecia longe, a conversa veio fácil. Ela perguntou quando foi a última vez que eu e minha esposa saímos só os dois. Fiquei contando nos dedos e desisti no meio. "Faz tempo", falei. Ela: "Vocês eram tão parceiros, o que aconteceu?" Eu tentei explicar com palavras simples: trabalho, cansaço, horários tortos. Ela não cortou, só me olhou como quem segura a ponta de um novelo. Isso me desmontou. Eu falei mais do que devia e me arrependi enquanto falava. A taça foi esvaziando e a sala ficou com bordas macias. Eu levantei para pegar água, quase esbarrei nela no corredor. Ela segurou meu braço para eu não derrubar a garrafa e riu. "Cuidado." A mão dela soltou devagar. Esse devagar acendeu um alerta. Eu disse boa noite no impulso, mas fiquei ali, parado, 2 palavras presas na garganta que não eram sobre água nem sobre cuidado. Voltamos para a sala e o relógio parecia ter parado. Eu falei da minha esposa: "Eu amo ela, mas eu sinto que qualquer coisa vira faísca." A irmã respondeu baixo: "Eu sei como ela reage quando tá cansada, às vezes ela endurece e nem percebe." Eu gelei. "Você fala isso por te conhecer ou por me ler?" perguntei. Ela deu de ombros, sem sorriso. "Por conhecer vocês dois." Eu engoli seco. Mais tarde, a luz ficou só de abajur. Fui fechar a janela da varanda e fiquei encarando a rua. Ela chegou perto com uma manta e colocou no meu ombro. "Vai dormir", disse, quase num pedido. "Eu vou já", respondi, mas não fui. O silêncio entre nós 2 vezes, o de fora e o de dentro. Eu senti a casa mudando de forma, como se os cômodos tivessem ficado estreitos para caber o que a gente não estava dizendo.
Quando ela se virou para ir pro quarto de hóspedes, eu dei um passo no mesmo sentido. Foi um passo pequeno, mas foi um passo na direção errada. No corredor, a luz do abajur não alcançava. Ouvi a porta do quarto de hóspedes render pouco. Ela parou na metade, olhou para mim de lado e perguntou: Você tá bem? Eu devia ter dito boa noite e voltado. O que saiu foi: Eu tô cansado de falar sozinho. Ela baixou os olhos, apertou a maçaneta e sussurrou: Eu tô ouvindo. A porta abriu inteira. E meu juízo, não. Eu parei na porta do quarto de hóspedes com a mão na madeira. Ela ficou perto, respirando curto. Eu disse isso é errado. Ela assentiu. Eu sei. Ninguém recuou. O abajur estava apagado, só a luz do corredor entrava pela fresta. Eu dei um passo para dentro, mais um. A porta fechou suave atrás da minha mão. Ela perguntou: Você quer falar ou quer ficar aqui um minuto? Eu respondi a pior resposta possível: Eu não aguento mais falar. O silêncio veio pesado. A gente se aproximou devagar, como quem testa gelo fino. Quando a testa encostou, eu ainda tive chance de sair. Não saí. Eu confundi sede com carinho, confundi semelhança com desculpa. O beijo veio curto, inseguro, e depois não foi mais curto. O quarto encolheu. Minha cabeça falava para, meu corpo não. Eu me ouvi chamando amor sem dizer nome. Ela me interrompeu, bem baixo: Não me chama assim. Foi como um alarme tocando longe. E mesmo assim eu desliguei o alarme por dentro. A confusão do álcool, a raiva de me sentir sozinho, a sensação de ser ouvido, tudo empurrou na direção errada. A linha foi cruzada. Eu dormi no erro. Não teve romantização. Teve peso. Teve a consciência chegando atrasada. Quando o silêncio ficou grande demais, eu virei pro lado e encostei o rosto no travesseiro, com a mão suando. Ela disse: Isso não pode se repetir. Eu disse: Eu sei. A frase ficou entre nós, sem força para desfazer o que a gente tinha feito. Eu olhei pro teto no escuro e só consegui pensar que, no fim, não tinha como culpar a semelhança. Não era sobre rosto. Era sobre tudo que eu vinha evitando em casa. Eu quis que fosse um erro de reconhecimento. Não foi. Foi escolha. E ela pesou na hora, não só depois. Acordei com a luz batendo torta pela cortina fina. Levei um segundo para lembrar onde eu estava. O travesseiro tinha o cheiro dela, não o da minha esposa. Meu corpo enrijeceu antes da cabeça. Virei devagar e vi a irmã deitada de lado, olhos abertos, como quem também não dormiu. Ninguém sorriu. Ela sussurrou: A gente fez besteira. Eu só assenti com a garganta seca. Levantei na primeira brecha e vesti a camiseta errada, peguei a minha no chão sem olhar muito. O quarto parecia menor, o ar mais grosso. Ela sentou na cama, abraçou os próprios joelhos e disse: Isso não pode sair daqui. Eu encarei o chão e respondi: Eu sei. Minha mão procurou a maçaneta 2 vezes antes de conseguir abrir. No corredor, o barulho da cafeteira me golpeou. Minha esposa já estava acordada. Lavei o rosto no banheiro, água fria, e não reconheci o reflexo. Tentei treinar uma cara de normal. Não achei. Fui para a cozinha e minha esposa sorriu sem perceber nada. Dormiu bem? Eu respondi: Dormi mal. A voz saiu baixa. Ela me abraçou de lado, distraída, e perguntou se eu queria pão. Eu disse que sim, só para ocupar a mão. A irmã apareceu alguns minutos depois, cabelo preso, olhar no azulejo. Bom dia, ela falou, fina. Minha esposa brincou: Dormiram que nem pedra? Eu ri com a garganta, um som curto que morreu ali. Sentei à mesa com a caneca quente esquentando meus dedos frios. A irmã não me olhou. Pegou manteiga, passou, devolveu o prato para minha esposa e ficou de pé, como se o corpo tivesse medo da cadeira. Eu contei 3 respirações antes de me levantar e inventar: Vou no mercado pegar uma coisa que faltou. Minha esposa perguntou o que. Falei: filtro de café, sendo que tinha pacote fechado no armário.
Ela não conferiu. Só disse tá. No corredor, antes de eu sair, a irmã cruzou comigo e falou por um fio: a gente finge que nada aconteceu, tá? Eu respondi no mesmo fio: não sei fingir tão bem assim. E passei. Minha perna pesava. Na rua, eu andei sem destino, só para respirar longe daquele chão. Voltei meia hora depois com um filtro que a gente não precisava, e a casa era a mesma, mas a gente não. A casa seguiu em ritmo de fim de semana, mas eu andava como quem carrega copo até a borda. No café, minha esposa encostou o pé no meu por baixo da mesa, aquele gesto automático de sempre. Eu tirei o pé sem querer, rápido demais. Ela levantou os olhos. Eu fingi procurar o açúcar. A irmã lavava a louça como se fosse uma visitante qualquer, mexendo no copo por tempo demais. O barulho da água batendo no vidro me irritou do nada. Mais tarde, minha esposa veio sentar no meu lado no sofá. Encostou a cabeça no meu ombro. Eu endureci sem querer. Ela percebeu e perguntou: tá com dor? Tô só cansado, repeti, como se cansaço fosse chave mestra. A TV mostrava qualquer coisa, ninguém via de verdade. A irmã passou pela sala, disse que ia deitar mais cedo, e eu senti um alívio que doeu. Fui até a cozinha pegar água e parei na porta do quarto de hóspedes, fechada. O corredor parecia mais comprido do que era. Voltei com o copo e achei minha esposa ajeitando as almofadas. Você sumiu, ela disse, simples. Só fui buscar água. Minha voz veio seca. Ela ficou me olhando como quem tenta enxergar através. Eu desviei para o celular e abri um aplicativo qualquer só para ocupar o dedo. No almoço, minha esposa perguntou se eu queria sair mais tarde, dar uma volta. Eu disse que precisava revisar umas coisas, inventei um compromisso que não existia. Ela demorou para responder e soltou um tá bom curto, que pesou mais do que briga. A irmã ficou quieta, cortando fruta com cuidado, as mãos muito concentradas para quem só estava cortando fruta. A tarde arrastou. Eu fiquei no quarto trabalhando, com a porta encostada. Ouvi risadas delas na sala, e uma parte de mim quis ir, outra quis sumir. Quando saí, encontrei minha esposa com uma camiseta minha na mão. Cheira você, ela disse, e sorriu pequeno. O sorriso dela me quebrou num lugar que eu estava tentando manter firme. Abracei de lado, curto demais. Ela notou, soltou devagar, e foi guardar a camiseta sem olhar para trás. À noite, montamos a mesa. Minha esposa encostou a caneca na minha, saúde. O toque do vidro me deu um susto bobo. A irmã ergueu a dela também, mas sem som. Eu percebi que a casa tinha ficado cheia de cuidados, onde pôr o olhar, onde pôr a mão, quanto tempo ficar de pé. Tudo virou coreografia. E eu errava o passo o tempo todo. Quando fomos dormir, minha esposa perguntou se eu ia deitar junto ou se ia terminar o tal trabalho. Eu disse que ia depois. Fiquei na sala fingindo ler, sem ler. A luz do corredor vazava por baixo da porta do quarto de hóspedes. Eu apaguei a luminária e fiquei sentado no escuro, ouvindo a casa respirar. A distância que eu criei naquele dia coube inteira entre o sofá e o quarto. Acordei antes de todo mundo, sem sono nenhum. Fiquei sentado na beira da cama com a camiseta na mão, sem vestir. Qualquer barulho da casa me dava um tranco, como se cada passo fosse o começo de uma pergunta. Desci para a cozinha e comecei a cortar pão só para ter o que fazer. A faca arranhou a tábua alto demais. Guardei devagar. Tentei respirar pelo nariz para ver se o coração obedecia. Não obedeceu. Minha esposa entrou e se encostou na pia. Você tá estranho desde ontem. Eu disse: tô com coisa na cabeça. Ela: coisa do trabalho. A palavra ficou solta no ar, torta. A irmã apareceu logo depois, amarrou o cabelo e me deu bom dia sem olhar. Eu respondi baixo. Minha esposa notou a altura da minha voz e perguntou: você dois brigaram? Eu ri, um riso falso que eu mesmo detestei. Claro que não. Perto do almoço, minha esposa pediu para eu buscar um negócio no quarto de hóspedes. Eu congelei um segundo. Vai lá você,
eu disse rápido demais. Ela estranhou. Por quê? Eu improvisei, tô com a mão molhada. Sequei a mão na toalha, e ainda assim não fui. Ela foi, demorou um pouco, voltou normal, e eu senti o corpo inteiro fraquejar, como se tivesse passado por um teste que eu não estudei. Passei o resto do dia policiando tudo. Onde eu olhava, onde eu ficava em pé, quanto tempo no mesmo cômodo que a irmã. Quando minha esposa falava comigo, eu me esforçava para sorrir no tempo certo. À tarde, ela me chamou pela varanda, vem ver isso. Eu fui, e a irmã estava perto, mexendo num vaso. O vaso caiu da mão dela, bateu no chão e quebrou. O barulho fez a casa inteira prestar atenção por um segundo. Eu e ela nos abaixamos ao mesmo tempo para juntar os cacos e nossas mãos quase se encostaram. Eu puxei a minha como se queimasse. Minha esposa viu o movimento. Que foi? Ela perguntou. Nada, é que cortou aqui, eu inventei, mostrando um dedo sem corte. Mais tarde, minha esposa chamou a irmã para o mercado. Quando elas saíram, eu sentei no sofá e a casa engoliu o som. O silêncio era bom e ruim. Bom porque eu podia respirar, ruim porque eu ouvia minha cabeça falando alto demais. Peguei o celular para distrair, mas só consegui abrir e fechar a mesma tela. O medo de ser descoberto não era só sobre ser pego. Era sobre merecer ser pego. Quando elas voltaram, minha esposa me deu um beijo rápido no rosto, desses de corredor. A gente comprou seu café favorito, ela disse, sorrindo. Eu quase chorei por causa de um pacote de café. A culpa, quando quer, escolhe os menores objetos. Segurei o pacote com força, agradeci, e senti que, se ela insistisse mais uma pergunta, eu desabava na hora. Minha esposa me chamou pro quarto no fim da tarde. A luz entrava de lado pela janela, deixando aquele risco no chão. Ela fechou a porta com cuidado, sentou na beira da cama e me olhou longo. Você tá estranho comigo. Não é só cansaço. Eu senti o estômago subir. Sentei na cadeira da escrivaninha e mexi num nada só para ocupar a mão. Eu tô com coisa na cabeça, repeti. Ela não comprou. Que coisa? Fiquei andando a olhar pelos objetos, procurando uma saída. Ela insistiu. Quando eu encosto, você se afasta. Quando eu falo, você some pro celular. Você tá com raiva de mim? Eu soltei rápido. Não. Ela respirou fundo, balançou a cabeça de leve e disse, então fala comigo. Eu não adivinho. O jeito que ela disse fala comigo cortou, porque era tudo que eu não estava fazendo. Eu tentei jogar a culpa no trabalho, de novo. Ela cruzou os braços. Engraçado que esse tal trabalho sempre aparece quando a minha irmã tá por perto. Aquilo me atravessou. Fiquei mudo um segundo a mais que o normal. Ela notou. Eu tô errada. Eu neguei com a cabeça, mas a voz não veio. Esse silêncio me entregou mais do que qualquer frase. Ela levantou, chegou perto e tocou o meu ombro. Eu endureci. Se você quiser espaço, eu dou, ela disse, magoada, mas eu preciso saber se o espaço é para mim ou para outra coisa. O outra coisa ficou entre nós, pesado. Eu engoli seco e respondi a única coisa que eu tinha coragem: eu preciso de um tempo para organizar. Eu vi a expressão dela murchar e tentei segurar a mão, mas peguei só a ponta dos dedos. Ela soltou antes de eu segurar firme. Quando ela abriu a porta para sair, virou e deixou um recado que doeu mais do que grito: eu te conheço. E você não tá aqui comigo faz dias. A porta fechou. Eu fiquei sentado, ouvindo meu próprio pulso batendo alto, sabendo que a rachadura tinha virado fresta. E que, se eu não falasse logo, ela ia virar porta escancarada. Esperei ela sair para comprar pão e fiquei na sala sem som. A irmã veio do corredor com um livro na mão, viu minha cara e parou. A gente precisa falar, ela disse, num tom que não pedia resposta. Eu fiz que sim e fui para a cozinha, porque eu precisava de uma mesa entre nós. Ela ficou do outro lado, dedo batendo de leve no tampo, o olhar firme. Eu não deveria ter deixado aquilo acontecer. Eu disse, eu também não. Ela respirou fundo.
Eu te puxei porque vi você desabando e eu quis ser útil. Foi errado. Completamente. A palavra útil me deu raiva de mim. Eu me escondi atrás de carência, eu falei. E eu me escondi atrás de semelhança, ela devolveu. Ficamos um segundo em silêncio, ouvindo só o relógio da parede. Ela tá desconfiando, eu disse, quase num sussurro. Eu sei, ela respondeu. Ela me perguntou se você estava diferente, e eu não soube mentir direito. A cozinha encolheu. Eu apoiei as mãos na mesa e tentei ficar reto. A gente tem que afastar. Sem olhar, sem conversa fora do básico. Você dorme cedo, eu saio de perto. Até você ir embora. Ela assentiu. Funciona se a gente cumprir. Se escorregar, conta. Eu conto. Você conta. Tive vontade de confessar tudo ali, arrancar o esparadrapo e deixar a casa cair de uma vez. A irmã balançou a cabeça, como se tivesse ouvido meu pensamento. Se você for falar, fala você. Eu não vou contar por você. Mas eu prefiro que não seja agora. Ela merece ouvir com calma, não no meio desse fim de semana. Eu segurei à beira da pia. Eu não sei fazer isso sem destruir. Ela, você já destruiu um pedaço. Agora decide o que salva. A porta da frente bateu. O som do saco de pão. Minha esposa entrou na cozinha com um oi leve que cortou o ar. Eu e a irmã pulamos para funções. Eu abri armário, ela abriu gaveta. Minha esposa parou, olhou nós dois, e sorriu curto. Tô atrasada, ajuda a pôr a mesa? Eu disse, claro, rápido demais. A irmã passou por mim de lado sem encostar. A mesa ficou pronta em minutos, perfeita, como se a arrumação pudesse cobrir o resto. Na hora de sentar, eu puxei uma cadeira mais longe da irmã, e minha esposa acabou ficando no meio. Ela notou a posição e fez uma piada qualquer. A gente riu por educação. Por dentro, eu já tinha decidido, distância total. Sem atalho, sem corredor escuro. A culpa não ia sumir, mas o contato tinha que sumir. E, se eu não aguentasse, eu abriria a boca antes que ela abrisse por mim. A casa ficou cheia de barulho baixo, talheres, portas empurradas devagar, água correndo curta. Ninguém falava de nada que importava. Eu passei o dia inteiro escolhendo onde estar. Se elas estavam na sala, eu ia pro quarto. Se estavam na cozinha, eu inventava a tarefa no corredor. Às vezes eu parava no meio do caminho e fingia lembrar de algo no bolso só para voltar. Eu não sabia mais andar reto dentro da própria casa. No almoço, a gente comeu quase em sincronia, como se tivesse um metrônomo invisível marcando o tempo. Minha esposa contava alguma coisa simples e eu concordava antes de ouvir o fim. A irmã evitava comentar, respondia só o necessário e recolhia os pratos cedo demais. A mesa parecia longa, mesmo sendo pequena. Eu levantei rápido, oferecendo para lavar a louça, só para ter um motivo de ficar de costas. Mais tarde, minha esposa pediu ajuda para trocar o lençol. A gente foi pro quarto e eu segurei a ponta de um lado, ela do outro. Quando as mãos quase se encontraram no meio, eu soltei e fui puxar a outra beirada. Ela percebeu e respirou fundo, sem falar. O lençol ficou torto e a gente deixou torto. No corredor, a porta do quarto de hóspedes estava encostada. A sombra da fresta caiu no chão e deu vontade de pular por cima, como criança foge de risco. Eu passei pela parede oposta, roçando o ombro no gesso. No fim da tarde, minha esposa veio com duas canecas de café. Botou uma na minha mão e ficou me olhando beber. Você pensa demais na frente do café, ela falou, meio doce, meio triste. Eu sorri do jeito que deu. A irmã apareceu na sala para dizer que ia deitar, mais cedo do que sempre. Não olhou para mim quando passou. A caneca pesou na minha mão como se fosse de pedra. Eu queria que aquele gosto lavasse a culpa. Só amargou. À noite, a TV ficou ligada só para preencher. Eu e minha esposa no sofá, distantes por uma almofada que parecia uma montanha. Ela tentou encostar a perna na minha. Eu não recuei, mas também não fui. Ficamos assim, meio toque, meia ausência.
A irmã tossiu no quarto, um som pequeno, e o silêncio depois foi maior ainda. A casa aprendeu a sussurrar tudo. Quando fomos dormir, minha esposa apagou a luz e ficou virada de lado. A gente ficou pior, né? Ela disse no escuro. Eu respondi baixo, eu sei. Ela não perguntou por quê. Só disse, eu não gosto desse silêncio. Eu também não. Deitei de barriga para cima e contei respirações, tentando achar o sono. Não achei. Fiquei ouvindo a geladeira ligar e desligar e pensando que o barulho dela era mais honesto que a nossa conversa. A sala estava vazia no fim da noite. A irmã já tinha ido pro quarto, a casa respirava abaixo. Minha esposa sentou no chão, encostada no sofá, e me chamou com a mão. Eu desci e fiquei do lado, joelho com joelho. Ela falou sem enfeite, eu sinto que te perdi aqui do meu lado e eu nem sei quando foi. A voz dela tremeu um pouco. Se tiver algo para me falar, fala. Eu aguento. Eu abri a boca para contar. Senti a língua pesada, como se cada palavra tivesse unha. Foi o que saiu. Olhei para a mão dela, pequena, com uma cicatriz que eu sei a origem. Lembrei da gente rindo de madrugada por coisa boba, de quando tudo era leve. A imagem da irmã no corredor atravessou a cena sem pedir licença. A vergonha me pegou pelo pescoço. Eu tô com medo de te quebrar, eu disse. Eu não quero te machucar desse jeito. Ela encostou a testa no meu ombro. Você já tá me machucando assim, sem falar. O silêncio ali doeu mais do que grito. Eu puxei ar e fui, eu errei. Ela levantou o rosto. Como? Eu gaguejei, e engoli. Senti as lágrimas subirem, mas segurei. Eu tô perdido. Eu tô muito errado por dentro. Ela virou para frente, abraçou as pernas e falou devagar, se foi comigo, a gente conserta. Se foi com outra pessoa, eu não sei. A frase ficou parada entre nós. Eu quase disse o nome. Quase. O peito bateu forte, eu pensei fala logo, e o corpo respondeu não agora. Levantei no impulso, fui até a cozinha e voltei com água que eu não queria. Entreguei o copo para ela e pedi um fio de tempo, me dá até amanhã cedo. Ela ficou me olhando como quem quer acreditar e não consegue. Amanhã cedo, então. Eu sentei de novo, mais perto, mas o corpo dela ficou meio centímetro longe. A distância de um sopro. A casa, quieta, parecia contar os segundos junto comigo. O dia começou cedo demais. Eu sentei na beira da cama com a frase atravessada, até amanhã cedo. Era agora. Fui para a cozinha antes dela e botei água para ferver. A caneca ficou na minha mão como se valesse menos que uma palavra. Minha esposa chegou com o cabelo preso, olheira leve, e foi direto. A gente vai conversar agora, né? Eu disse que sim e senti a garganta fechar. A gente ficou de frente na mesa. Eu abri, eu errei com você. Ela nem piscou. Errou como? Eu puxei ar e falei o que dava para falar, eu passei do limite com outra pessoa. O silêncio pesou na madeira. Ela apertou os dedos no fundo da caneca. É alguém que eu conheço. Minha boca ficou seca. Eu não consegui dizer não. Só não respondi. Esse não responder foi uma resposta. A porta do corredor bateu. A irmã apareceu com uma mala pequena, cabelo preso de qualquer jeito. Vou mais cedo, ela disse para minha esposa, sem olhar para mim. A frase caiu no meio da cozinha e espalhou um cheiro de coisa queimada. Minha esposa virou devagar, encarou a mala, depois a mim. Você quer me poupar de quê? Eu tentei segurar a borda da mesa para não escorregar por dentro. Ela pediu que a irmã esperasse na sala. Ficamos nós dois. Fala comigo sem rodeio, ela disse, baixa. Eu disse, eu traí. Ela fechou os olhos um segundo. Com quem? Minha língua pesou de novo. Eu empurrei metade da verdade, com alguém aqui. Ela recuou um passo como se tivesse levado um empurrão. Aqui, nessa casa. Eu confirmei com a cabeça. Foi quando caiu a xícara. Não no chão.
dentro dela. O rosto desabou sem barulho. Ela andou pelo apartamento como quem procura ar. Voltou para mim e cravou: "Você me perdeu um pedaço. Eu não sei se tem volta." Eu tentei chegar perto e ela levantou a mão: "Não encosta." O gesto foi pequeno, mas cortou mais que grito. "Hoje você dorme na sala. E, por respeito a mim, a sua conversa com ela vai ser na minha frente. Se for para me quebrar, me quebra olhando." A irmã apareceu de novo na porta, pálida. Minha esposa apontou à mesa. "Senta." Eu comecei: "A culpa é minha." A irmã cortou: "É nossa." Minha esposa ergueu o queixo, firme, mas o olho brilhava. "Eu não quero ouvir justificativa. Eu quero ouvir fato." Eu abri e fechei a mão vazia. Aconteceu naquela noite. Ela respirou fundo, como quem mergulha. Então acabou a dúvida. Agora eu decido o resto. Ela levantou, pegou uma manta no sofá e jogou no meu colo. "Você fica na sala. Eu vou pro quarto." A irmã disse que ia embora naquele dia. "Vai," minha esposa respondeu, sem ódio, só seca. O barulho do zíper da mala soou como um ponto final provisório. Eu fiquei ali, sentado, com a manta no colo e uma certeza: eu estava a um passo de perder o casamento. E esse passo dependia dela, não mais de mim. Quando a porta do quarto fechou, eu finalmente falei desculpa, mas falei pro corredor. Não voltou resposta nenhuma. Eu ajeitei a manta no sofá sem sentir o corpo, e a casa, que era nossa, virou um lugar onde eu era visita. A noite me empurrou pro sofá e eu não dormi, só apaguei e acordei em pedaços. Levantei cedo, botei água para ferver e fiquei encarando a caneca vazia. Quando o café caiu, subiu o cheiro de rotina. Eu segurei a xícara com as duas mãos e ela pesou como se fosse de cimento. A porta do quarto abriu. Minha esposa passou pela sala sem tocar em nada. Eu disse bom dia num fio. Ela respondeu bom dia do mesmo jeito, sem pouso. A irmã arrumou a mala perto da porta. "Eu vou," disse baixo. Minha esposa sentiu. Fui até a porta para abrir. A mala raspou no tapete e esse som pareceu maior do que era. A irmã me olhou por um segundo, sem pedir nada, sem prometer nada. Eu só consegui dizer desculpa. Ela respondeu eu sei e foi. A porta fechou devagar. O clique ficou ecoando na sala. Voltei para a cozinha. Minha esposa estava de pé, com a caneca dela fria. "Eu não sei o que eu vou fazer," ela falou, olhos na pia. Eu disse: "Eu sei que depende de você. Eu tô aqui para ouvir e acatar." Ela respirou fundo. "Hoje eu não decido nada. Hoje eu só existo." Esse só existo me desmontou mais do que qualquer veredito. Fui até a área, peguei o varal de dentro, trouxe para a sala. Comecei a dobrar roupa como quem tenta construir um chão. Mais tarde, sentei no sofá com a manta no colo. Ela passou, deixou as chaves na mesa e pegou a bolsa. "Eu vou dar uma volta." Não perguntou se eu queria ir. Eu não pedi para ir junto. Só falei eu tô aqui quando você voltar. Ela fez que sim sem virar o rosto. A porta bateu um pouco mais seca do que antes. Fiquei sozinho com a caneca pela metade e o cheiro do café que já não dizia casa. Dizia resto. Eu entendi que aquele deslize não foi um escorregão. Foi um buraco cavado com a minha mão. Não sei se a gente quebra agora ou daqui a pouco. Sei que eu tô a um passo de perder meu casamento e que, pela primeira vez desde aquela noite, a minha vontade não manda mais nada. Eu só posso falar a verdade inteira e esperar o que ela decide. Enxuguei a xícara, guardei a manta e sentei de frente para a porta. Se ela abrir, eu encaro. Se não abrir, eu encaro também. A certeza amarga é essa: do jeito que era, não volta.